1901, pela primeira vez em 10 anos, Ellen White estava presente na Assembleia da Associação Geral. Agora, com 73 anos, ela viera a Battle Creek, apesar de temer que o preço sobre ela fosse tão grande que pudesse custar a sua vida. Ela veio porque a igreja estava em crise e ela tinha mensagens urgentes para entregar. Ela falou repetidamente no início, nos momentos críticos no fim, e o Espírito trabalhou de forma maravilhosa entre os delegados. Em seu último discurso à Assembleia, ela disse: Se há um povo que tem motivos para louvar a Deus, somos nós. Anjos de Deus estão trabalhando aqui. O Senhor conhecia nossas necessidades e nos enviou o alimento que nos deu força espiritual e luz, mostrando-nos como devíamos atuar. Temos procurado organizar a obra na direção correta. O Senhor enviou os seus anjos para ministrar as necessidades dos herdeiros da salvação e para nos dizer como levar adiante a obra. Em 12 de abril de 1901, ela discursou para 267 delegados. Durante todo o caminho, recebi luz sobre o funcionamento da causa. E continuou. Ontem à noite, algumas coisas relacionadas à obra médico-missionária foram apresentadas mais detalhadamente a mim. Hoje, passamos a usar o termo Ministério da Saúde abrangente em vez de obra médico-missionária, mas a missão, o ministério e o chamado permanecem os mesmos. Quão abrangente é esse ministério? É principalmente sobre o vegetarianismo, não beber, não fumar? Não, o escopo do Ministério da Saúde abrangente é maior. Ellen White afirmou: quando a reforma de saúde foi trazida ao nosso conhecimento cerca de 35 anos atrás, a luz que me foi apresentada estava contida nesse texto. E agora, ouça cuidadosamente. Isso é o que a mensagem de saúde, a obra médico-missionária, o Ministério da Saúde Integral, de acordo com Ellen White, realmente significa. Ellen White disse que ele se encontra na maravilhosa proclamação de Isaías 61, 1-4, que ela citou na íntegra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Esse é o alcance do Ministério da Saúde abrangente. É um ministério de boas novas, conforto, liberdade, esperança, alegria e restauração para todos os que estão sofrendo neste mundo. E são muitos. Somos todos nós. É um ministério de cura para o corpo, para a mente e para a alma. Desde o ministério mais antigo de nossa igreja neste mundo, esse texto tem definido nossa missão. E a luz dada a nós foi que o Ministério da Saúde abrangente era e é um meio pelo qual ela deve ser cumprida. Você se lembra de outra pessoa cuja missão foi definida por essas palavras de Isaías? Quando Jesus voltou dos 40 dias no deserto, segundo Lucas, ele se levantou na sinagoga em Nazaré e citou Isaías 61. Seu ministério era de boas novas, conforto, liberdade, esperança, alegria e restauração a todos os que sofrem neste mundo, assim como deve ser o nosso ministério. Assim como Isaías 61 foi o alicerce do ministério de Jesus neste mundo, também tem sido o alicerce do nosso ministério neste mundo. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Mateus 9:35. Nosso ministério é inspirado no ministério e método de Cristo. Devemos fazer o que Ele fez, porque esse é o nosso chamado e porque é isso que funciona. Ellen White continuou seu discurso aos delegados. Na luz que me foi dada há muito tempo, foi-me mostrado que nosso próprio povo, aqueles que afirmavam crer na verdade presente, deviam fazer essa obra. Como deveriam realizá-la? Em conformidade com as instruções que Cristo deu aos 12 discípulos, quando os reuniu e os enviou a pregar o Evangelho. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Qual é o papel do Ministério da Saúde abrangente no trabalho de compartilhar o Evangelho com o mundo?
Em 1º de abril de 1901, em uma pré-reunião com os líderes da igreja na noite anterior à abertura da Assembleia da Associação Geral, Ellen White os exortou claramente. O Senhor deseja que vocês aproveitem ao máximo as capacidades que Ele utiliza em cada parte da obra. Ele não quer que a obra médico-missionária funcione separadamente da obra do Evangelho, nem que a obra do Evangelho funcione de forma independente da obra médico-missionária. Ele quer que se desenvolvam juntas. Deseja que o poder educativo da obra médico-missionária seja considerado a atividade pioneira, o arado que rompe, o meio de desfazer o preconceito. Não há nada que abre caminho como essa obra. O Ministério da Saúde Abrangente é o trabalho pioneiro, o arado de ruptura. É como o solo é preparado para que as sementes possam ser semeadas em terra fértil. Lucas 8, ele quebrará o preconceito existente e nada será destruído como ele, e jamais deve ser separado da pregação e do ensino. Nem o trabalho de pregação e ensino deve ser separado do Ministério da Saúde Abrangente. Eles precisam trabalhar juntos, pois um sem o outro não trará a cura do corpo, da mente e da alma que Deus deseja. Ele quer que a obra médico-missionária e o Evangelho estejam unidos na mesma rapidez e sejam inseparáveis, e que esta obra se integre e seja uma unidade indissolúvel com este povo. A obra médico-missionária abrirá o caminho para o Evangelho. Os ministros de Deus devem ter uma postura totalmente diferente. Devem ser evangelistas médico-missionários e realizar a obra de maneira inteligente. Devem impulsionar a obra nos lugares, e não adianta pensar no que farão se Deus deu a alguns uma obra para fazer em conexão com o Evangelho e eles abandonam essa obra e retomam o Evangelho. Ora, vocês não precisam esperar que se tornem plenos para fazer a obra, porque não possuem mais da metade das instalações que Deus quer que tenham. Em 10 de abril, alguns dias depois, Ellen White novamente elaborou sobre isso. A obra médico-missionária é a obra pioneira. Ela deve estar vinculada com o ministério do Evangelho. É o Evangelho na prática, o Evangelho aplicado. O Ministério da Saúde Abrangente não é apenas sobre pregar e ensinar, é realizar o Evangelho. A definição de trabalho adotado pelo Ministério da Saúde Abrangente, adaptada do livro A Ciência do Bom Viver, página 143 em 2011, é atender às necessidades das pessoas de forma prática, demonstrando o amor e a compaixão de Deus. Sem dúvidas, esse é o Evangelho na prática, o Evangelho executado de modo prático. E aqueles que se envolverem nele serão a ovelha a qual o rei dirá: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Mateus 25, 34 a 36 e 40. Ellen White disse: esta é a obra que deve interessar ao mundo, que é desfazer preconceitos e chamar a atenção do mundo. Tenho visto que todo o céu está interessado na obra de aliviar a humanidade sofredora. Satanás está exercendo todos os seus poderes para obter o controle sobre a alma e o corpo das pessoas. Meu coração se entristece ao contemplar nossas igrejas que deveriam estar unidas de coração, alma e prática com a obra médico-missionária. Então Ellen White passou a fazer uma previsão surpreendente e a proferir uma severa repreensão. Quero lhes dizer que em breve não haverá trabalho feito nas linhas ministeriais a não ser a obra médico-missionária. A obra do pastor é servir. Nossos pastores devem atuar no plano evangélico de servir. Sim, ela na verdade disse: em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionária. Pelo contexto, fica claro o que ela realmente quis dizer. E, em seguida, a repreensão à igreja em 1901. Como ouvimos hoje, reflita se isso se aplica ou não à nossa situação. Foi-me mostrado que em todos os Estados Unidos há campos áridos. Enquanto eu viajava pelo sul a caminho da associação, vi cidade após cidade que não estava sendo trabalhada. Qual é o problema? Os pastores pairam sobre igrejas que conhecem a verdade, enquanto milhares estão perecendo sem Cristo. Se fosse dada a instrução adequada, se os métodos adequados fossem seguidos, todos os membros da igreja fariam seu trabalho como parte do corpo, fariam a obra missionária cristã.
Contudo, as igrejas estão morrendo e querem que um pastor pregue para elas. Deve-se ensinar-lhes que, a menos que possam agir por si mesmos, sem um pastor, precisam se converter e ser batizados novamente. Precisam nascer de novo. O envolvimento total dos membros foi incentivado em 1901. Assim como Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades, nós também devemos. Jesus não criou uma sinagoga em algum lugar da Galileia. Ele não construiu uma igreja onde pudesse pregar para seus seguidores uma vez por semana. Ele não esperava as ovelhas sem pastor. Para encontrar o seu caminho até ele saiu para buscar e salvar o que estava perdido. Ele percorria todas as cidades e aldeias. Jesus inspirou a missão às cidades, incluindo todas. Esse foi seu método, esse foi seu ministério e deve ser o nosso. Eu sabia que os pastores que trabalham com os que conhecem a verdade, cuidando deles como ovelhas doentes, deveriam sair a campo para fincar o estandarte da verdade em novos lugares, levando os enfermos para as suas casas e vestindo-os nus. Cristo disse que sua justiça irá adiante dos que fazem esta obra e que a glória de Deus será sua recompensa. Porém, nossas igrejas não realizam essa obra e os pastores pregam para os que conhecem a verdade, quando há milhares que não sabem nada sobre a mensagem do terceiro anjo. Sobre os membros em Battle Creek, ela disse: Aqui está Battle Creek, com uma grande igreja, cujos membros são chamados em nome do Senhor para sair a campo e ajudar seus semelhantes, alegrar os que sofrem, curar os enfermos, mostrar a homens e mulheres que estão se autodestruindo. Se vocês houvessem levado a obra adiante na direção que Deus pretendia que fizessem, se tivessem feito a obra médico-missionária, buscando curar a alma e o corpo, teriam visto centenas e milhares convertendo-se à verdade. Vocês nunca serão pastores segundo a ordem evangélica, até que mostrem decidido interesse pela obra médico-missionária, o evangelho de curar, abençoar e fortalecer. Quero dizer que a obra médico-missionária é a obra de Deus. O Senhor deseja que cada pastor se alinhe, lancem mão da obra médico-missionária e ela lhes dará acesso ao povo. O coração das pessoas será tocado ao se ministrar as suas necessidades. Ao aliviar os sofrimentos das pessoas, os pastores encontrarão a oportunidade de lhes falar do amor de Jesus. O que o Ministério da Saúde Abrangente tem a ver com a terceira mensagem angélica? 30 anos antes, em 1871, Ellen White escreveu em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 161, Foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos o estão ao corpo. E ao escrever para o Dr. Kellogg, em 1896, 5 anos antes da Assembleia da Associação Geral, ela afirmou que enquanto o alertava, a reforma de saúde está tão intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo como o braço ao corpo, mas o braço não pode tomar o lugar do corpo. A proclamação da mensagem do terceiro anjo, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus é a responsabilidade de nossa obra. A mensagem deve ser proclamada com alto clamor, ir a todo o mundo. A apresentação dos princípios de saúde deve estar unida a esta mensagem, mas não deve ser independente dela, nem ocupar seu lugar. Então, apenas 5 anos depois, ela proferiu as palavras finais de seu discurso à Assembleia da Associação Geral no dia 10 de abril de 1901. Sei que a obra médico-missionária é o evangelho na prática e, como o Senhor declarou, nunca deve ser separada do ministério evangélico. A obra médico-missionária, o serviço aos enfermos e sofredores, não pode ser separada do Evangelho. Deus ajude aqueles cuja atenção foi despertada para este assunto a ter a mente e a simpatia de Cristo. Deus os ajude a se lembrar de que Cristo foi um obreiro que ia de um lugar a outro curando os enfermos. Se estivéssemos tão intimamente ligados a Cristo como foram os discípulos, Deus poderia operar por nosso intermédio para curar muitos que estão sofrendo. Ela concluiu com as seguintes palavras: O Senhor abençoe seu povo e o capacite a ter um entendimento correto de sua vontade.
Que a nossa oração seja: Senhor, abençoe seu povo e nos capacite a ter uma compreensão correta de sua vontade. Ele nos capacitará para realizar esta obra juntos, como um time, unidos. Ministério da Saúde Abrangente, realizando o Evangelho agora, enquanto este mundo dilacerado avança em direção ao clímax das eras.